Dias atuais. Outubro de 2023. O conflito entre Israel e Palestina é profundamente complexo, envolvendo diferentes atores e perspectivas. De um lado, o Estado de Israel e do outro, o grupo islâmico Hamas, que se vê como uma força de resistência palestina. O Hamas adota táticas radicais, como atentados e disparos de mísseis, visando recuperar as terras sob domínio israelense e eliminar o Estado judeu da região. Israel, por sua vez, considera o Hamas um grupo terrorista, acusando-o de usar civis, incluindo crianças, como escudos humanos. As autoridades israelenses afirmam que o território controlado pelo Hamas se tornou uma base terrorista, resultando em um ambiente de terror. Para o Hamas, Israel é visto como o responsável pela expulsão de seus antepassados, pela violência contra os palestinos e pela restrição de suprimentos básicos. A construção do muro também é criticada como uma forma de segregação moderna. No entanto, muitos palestinos não apoiam os métodos do Hamas, temendo pela segurança de suas vidas e das crianças no meio desse conflito que não iniciaram. O grupo é alvo de críticas de entidades internacionais, como o Conselho de Direitos Humanos da ONU, por perseguição e práticas de tortura contra críticos e opositores. É importante destacar que a maior parte da população palestina não apoia o Hamas, mesmo não defendendo o Estado de Israel. O conflito é uma teia complexa de nuances e questões que demandam uma compreensão aprofundada de ambas as perspectivas envolvidas. Seja muito bem-vindo, querido espectador, a um mergulho profundo na rica história e significado de Israel, através da lente de Gênesis capítulo 32, versículo 28. Prepare-se para uma jornada emocionante, onde exploraremos as origens dessa nação tão especial, compreendendo o verdadeiro significado por trás do nome Israel e desbravando os desafios enfrentados ao longo dos séculos. Ao longo desta jornada, seremos levados a terras ancestrais, palcos de batalhas épicas e momentos de transcendência espiritual e suas profecias. Você descobrirá como um encontro com Deus transformou Jacó em Israel e como essa transformação se reflete na trajetória de um povo. Acompanhe-nos nesta viagem de conhecimento e reflexão, enquanto desvendamos os mistérios que cercam esta nação e seu povo. Esta é uma história de lutas, devoção e promessas cumpridas, que ecoa até os dias de hoje. Em um passado distante, sob o manto de estrelas cintilantes, desdobrava-se uma saga de promessas e destinos entrelaçados. Abraão, o patriarca, recebeu um chamado divino que ecoaria através das eras. O legado de uma terra, uma nação e uma bênção que transcenderia gerações. Abrão, inicialmente chamado Abrão, vivia em Ur dos Caldeus, quando Deus o convocou a deixar sua terra natal, sua parentela e sua casa, para seguir em direção a uma terra que ele iria mostrar. Esse chamado divino foi um convite para Abrão confiar completamente em Deus e seguir um caminho incerto, baseando-se apenas na promessa de Deus. Essa obediência de Abraão ao chamado divino é vista como um ato de fé notável. Ele se tornou um exemplo de confiança e devoção na tradição judaico-cristã. A promessa feita a Abraão de que ele se tornaria o pai de uma grande nação e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas é um tema recorrente na Bíblia. De Abraão, a promessa foi transmitida a seu filho Isaque, e então, com fervor e reverência, a seu neto Jacó. Um homem cujo nome viria a personificar a essência de uma nação em formação. Sob um céu repleto de mistérios, Jacó se viu em um momento que marcaria a história para sempre. Foi em um momento de intensa luta, onde a alma de Jacó dançou entre anjos e estrelas, que a metamorfose aconteceu. O toque divino, a bênção transcendente, transformou Jacó em Israel. Uma mudança de nome, uma mudança de destino. Era o nascimento de uma nação escolhida, marcada pela luta e pela promessa de uma terra sagrada. A transformação de Jacó em Israel representa uma mudança fundamental em sua identidade e propósito. Ao receber esta bênção especial, Jacó passa por uma metamorfose espiritual e se torna o fundador de uma nação, cujo nome simboliza uma relação mais profunda com Deus. Esta transformação marca um momento crucial na história bíblica e na formação da nação de Israel. Com a promessa de uma terra que fluía com leite e mel, Israel começou a trilhar seu caminho através das páginas da história, carregando consigo o peso das promessas divinas e a responsabilidade de um futuro grandioso. A jornada estava apenas começando,
E cada passo, cada desafio seria moldado pela mão de Deus. Neste capítulo primordial, as sementes da nação de Israel foram plantadas, e as estrelas no céu brilharam com uma luz mais intensa, anunciando o nascimento de um povo abençoado. Uma história que ecoaria pelos séculos, deixando um legado de fé, luta e promessa cumprida. O nome Israel emerge como um farol espiritual, irradiando significados profundos e simbolismo celestial. Não é apenas um nome, mas uma declaração de identidade, um testemunho da luta e da comunhão entre o divino e o humano. Israel, aquele que luta com Deus. A própria essência do nome é um convite à reflexão. Representa a coragem de desafiar, de não se curvar diante das adversidades, mas sim enfrentá-las de frente, mesmo que o adversário seja o próprio Deus. É a fusão de fé, inabalável e tenacidade imparável. Ao adotar este nome, Jacó carregou consigo a responsabilidade de ser o representante de um povo escolhido, cuja história seria marcada por desafios, triunfos e uma relação íntima com o divino. Era um testemunho da força da fé, da convicção de que mesmo nas lutas mais árduas, a presença de Deus é sentida. A jornada de Israel como nação estava intrinsecamente ligada ao nome que carregava. Era uma recordação constante de sua origem divina, uma lembrança de que, embora a estrada fosse difícil, havia uma promessa inabalável a ser cumprida. O nome Israel ressoava nos corações do povo, um lembrete de sua herança espiritual e da promessa de uma terra sagrada. Assim, ao longo dos séculos, o nome Israel transcendia fronteiras e línguas, tornando-se um símbolo de resiliência, devoção e determinação. Era mais do que um simples rótulo, era uma declaração de fé e uma herança espiritual que perduraria para sempre. Na trama majestosa das profecias antigas, onde as palavras dos profetas ecoam através dos séculos, encontramos um fio dourado que tece o passado ao presente e o presente ao futuro. É uma busca fervorosa, uma ânsia de decifrar os desígnios divinos que se desdobram diante de nossos olhos. Em cada verso de Isaías, em cada visão dos profetas, vemos reflexos dos tempos tumultuosos que vivemos. O coração dos crentes pulsa ao ritmo das palavras de Isaías, onde o eco das guerras ancestrais parece ressoar nas convulsões que sacodem o mundo de hoje. Suas profecias se transformam em faróis de entendimento, iluminando os caminhos incertos que a humanidade percorre. Em cada estampido de guerra, em cada clamor por paz, vemos a teia intricada entre o passado e o presente se desenrolar. E então surge a promessa sagrada, a segunda vinda de Jesus, um evento aguardado com corações palpitantes e olhos repletos de esperança. As palavras de Isaías e outros profetas do Antigo Testamento ressoam como cânticos de promessa, como prelúdios de um grande retorno. Em cada descrição de um reino de paz e justiça, vemos a visão de um mundo renovado, onde a promessa de redenção se materializa. E ali está Jerusalém, cidade santa e centro de profecias, onde cada pedra conta uma história, onde cada rua sussurra promessas de restauração e renovação. É o local sagrado onde os eventos finais da história humana terão seu epílogo, onde o divino tocará o terreno humano em um ato grandioso de revelação. E em meio a tudo isso, Israel emerge como protagonista, como peça central no quebra-cabeça divino que se desenrola. A nação escolhida, com sua história entrelaçada com a de Deus, desempenha um papel crucial nos eventos que antecedem o grandioso retorno de Jesus. As promessas feitas a esse povo são como raios de luz, iluminando o caminho para o cumprimento final dos desígnios divinos. E então, a promessa messiânica, o cumprimento glorioso das antigas profecias. É como um hino de triunfo ecoando pelos corredores do tempo, uma promessa de que o Redentor virá para estabelecer seu reino de paz e justiça. Cada promessa cumprida é um lembrete da fidelidade inabalável de Deus, do seu amor que transcende os séculos. Neste turbilhão de emoções e expectativas, vemos o tecido da história se desdobrar, entrelaçando passado, presente e futuro. E enquanto aguardamos, nossos corações palpitarão ao ritmo das promessas antigas, nossos olhos se encherão de lágrimas de gratidão e esperança, pois sabemos que em cada palavra, em cada profecia, somos lembrados do amor eterno que guia nosso caminho. E assim, continuamos a trilhar o caminho da fé, com a certeza de que o cumprimento final está além do horizonte, aguardando-nos com a promessa de redenção e renovação. A justiça de Deus é a pedra angular que sustenta o universo,
uma balança imparcial que pesa cada ação, cada intenção, e atribui a cada um o que é devido. É o alicerce inabalável que guia o curso da história humana, estabelecendo um padrão de moralidade e retidão. A promessa da segunda vinda de Jesus à Terra é um farol de esperança e advertência. Para aqueles que, por escolha ou desígnio, optam por não se arrepender a tempo, as implicações são sérias. A oportunidade de transformação e reconciliação com o divino é uma dádiva preciosa, uma janela de graça que nos é oferecida. No entanto, ao ignorar esse chamado, corremos o risco de enfrentar as consequências de nossas escolhas. A punição, nesse contexto, não é uma sentença arbitrária, mas uma consequência inevitável da recusa persistente de aceitar a oferta de redenção. A natureza dessa punição, de acordo com muitas crenças, é descrita como a separação eterna de Deus. É um estado de afastamento da presença divina, onde a alma não encontra a paz e a plenitude que somente em Deus pode ser encontrada. Esta condição, muitas vezes representada sob o termo inferno, é descrita como um lugar de sofrimento espiritual e separação eterna de Deus. É importante notar que as representações do inferno podem variar entre diferentes tradições e correntes teológicas, mas o cerne da ideia permanece. É a ausência da presença amorosa e restauradora de Deus. No entanto, mesmo diante desse quadro, a misericórdia de Deus não se apaga. A oportunidade de arrependimento continua a existir, e a graça divina é acessível a todos que a buscam sinceramente. Portanto, a advertência não é uma sentença decretada, mas sim um apelo urgente para que voltemos para os braços acolhedores do Criador. Que a paz prevaleça, que a esperança floresça, e que o legado de Israel seja um farol de inspiração para as gerações futuras. Que a história continue a ser contada e que o nome de Israel continue a brilhar como uma estrela no firmamento da humanidade. E assim, com gratidão e reverência, nos despedimos desta narrativa, sabendo que a história de Israel continua a ser escrita, capítulo por capítulo, em corações e mentes de todas as nações. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativem o sininho para receberem notificações quando novas histórias forem postadas. Que assim seja, e fiquem sempre na paz de Deus. Shalom.